Eu quero compartilhar com a igreja Marcos capítulo 10, Evangelho segundo Marcos capítulo 10, versículo 46. Renata, minha versão é King James, eu não sei se tem alguma versão King James aí, tá? Ah, tá aí, show, top. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem achou, pode dizer um amém aí? Vamos à leitura. Chegaram, pois, aonde, igreja? Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48, muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Versículo 51. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Versículo 52, e Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Senhor, eu já te agradeço por tua palavra, que é poderosa, é viva. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tira, Senhor, toda comichão de ouvido nessa hora, todo impedimento, Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua palavra encontre, Deus, morada em nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, onde ela cair nessa noite, que seja um solo fértil, Deus, que a Tua palavra possa gerar frutos em nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós estamos diante do último milagre, o último milagre de cura do ministério público de Jesus. Jesus, ele curou outros cegos também. A Bíblia relata outras curas de cego. Essa aqui foi a última cura do seu ministério público. E o interessante é que teve cura até que Jesus falou: olha, vai, te curei, mas não fala para ninguém não, pastor Nazário. Jesus curou o cego e falou: fica quietinho na sua, não precisa nem espalhar isso, fica quietinho, né? Só que esse episódio aqui que a gente leu do cego, filho de Timeu, como é que era o nome do cego, igreja? Bartimeu. Só que na verdade, o significado desse nome dá-se a entender que este cego aqui, este homem, não tem nome. Porque quando a gente vai na raiz do nome dele, o significado do nome dele é filho de Timeu. Qual é o nome do cego? O nome do cego é filho de Timeu. Não, tudo bem, mas qual é o nome dele? Filho de Timeu. Mas ele não tem nome? Não, ele é filho de Timeu. Ué, mas qual o seu nome? Nazário. Oh, Nazário, não é filho do seu pai, né? Você tem um nome, você tem uma identidade. E aí o Bartimeu, em aramaico, o Bar é filho. O Timeu é o nome do pai dele, então Bartimeu é filho de Timeu. A gente está tratando aqui de alguém que, quando a narrativa descreve que ele é filho de Timeu, é como se ele não tivesse nem identidade, igreja. Quem era ele? Não, ele era filho de Timeu. Mas não se sabe mais nada desse filho de Timeu? Não. Tudo que sabia desse cego, desse homem, é que ele era filho de Timeu. Mas quem é esse Timeu, então? A Bíblia também não relata. Não tem um relato histórico, não tem.
Você vai pesquisar na internet, até encontra algumas coisas, mas as fontes não vão dando certeza para a gente quem era Timeu, qual era o nome dele. O nome dele é Bartimeu, porque a Bíblia fala chamado Bartimeu. Mas na verdade Bartimeu é filho de Timeu. O meu nome, por exemplo, Renato. Renato é nascido de novo, o significado do meu nome. O nome, eu fui pesquisar o nome da Bianca, por exemplo. O nome da Bianca é branca, pura, alva. Aí eu fui pesquisar o nome da Maria Clara, que eu não poderia deixar Maria Clara de fora. E aí Maria Clara significa pura e brilhante. Maria Clara, pura e brilhante. Qual o significado desse homem que a gente está lendo aqui? Não tem, irmãos, é filho de Timeu. E aí quando a gente é criança, isso até certo ponto é aceitável, porque quem é essa criança aqui? É filho de Marquinhos, pastor Marcos. Então, a gente acaba identificando quando criança, né, quando uma certa idade, até é aceitável. Quem é? Não, é filha de Patrícia e Alisson. Opa! Quem é essa criança que não é filha de fulano? É uma criança. Mas depois que a gente vai crescendo, atingindo maturidade, atingindo uma certa idade, a gente já possui a nossa história própria. Quem é que vai lá? É o Sérgio Vaz. Tem nome, tem sobrenome, né, Serginho? Até certo ponto isso é aceitável, porque é criança, é novo, não tem maturidade, não construiu sua história, mas não. Este homem, de certa idade já, as únicas características que a Bíblia relata é que ele era cego. Outra característica que ele fazia, ele mendigava. Ele pedia esmola pelo caminho. Este é o cenário desse homem a qual a gente está falando aqui nessa noite. Estrategicamente ele ficava posicionado no caminho para Jericó. E na festa, o povo ia para a festa da Páscoa, a caravana inteira passava por esse caminho onde ele ficava. Ele ficava à beira do caminho, estrategicamente. O povo alegre, né? Vamos para a festa. Saía da festa exultando de alegria, porque estavam num santuário. Ia para casa cheio de alegria, passava pelo cego e dava esmola. Praticamente obrigado a dar esmola para ele. Então ele ficava estrategicamente no caminho. E aí ele mesmo não poderia entrar no santuário. Era impedido isso. E Jericó é uma cidade rica, estruturada, e ele não poderia celebrar essa festa com o povo. Ele ficava mendigando ali no meio do caminho. Então o cenário de um homem sozinho, um homem mendigo, que pedia esmola, sem identidade, dependente da ajuda do próximo. Este era o filho de Timeu. Um homem à margem da sociedade. E aí no versículo 46, chegaram, pois, a Jericó. Quem chegou? Chegaram Jesus, discípulo, multidão. Filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, ele fez o quê? Começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história é muito conhecida, igreja. Você conhece essa história. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, uma galera começou a falar, rapaz, fica quieto. No versículo 48. Muitos o advertiam severamente. Cala a boca, fica quieto, para de gritar, para de falar. Olha lá, ó. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. O primeiro ponto que eu quero destacar para a igreja aqui nessa noite. Ele buscou ao Senhor em condições desanimadoras. Ele buscou ao Senhor em condições desanimadoras. Ninguém, absolutamente ninguém, estimulou essa busca. Ele era um homem completamente sozinho, totalmente dependente ali de esmolas. Ninguém estimulou buscar a Jesus. Mas ele sabia o que ele precisava. O que eu quero trazer para a nossa vida nessa noite? Eu, você,
Tem certas situações que ninguém vai buscar por você. Ninguém vai dobrar o joelho pela sua situação. Que isso, Renato? Mas a Bíblia fala para a gente orar um pelos outros. Sim, eu oro por você, eu oro pela igreja. Um ora por outro. Mas tem luta, tem situação que só você e Deus. Você sozinho, completamente sozinho. Ninguém vai te impulsionar a orar. Porque você já não é mais criança. Eu não sou mais criança. Nós já ouvimos a palavra de Deus. Nós já recebemos do Senhor. Ninguém vai orar por você. Mas que negócio estranho, pastor Marcos. Entrei na igreja achando que a igreja orava por mim. Entrei na igreja achando que eu era coberto pelas orações. Sim, a igreja ora por você. Tem consagração aqui que as irmãs oram por todos nós. E glória a Deus por isso. Mas a igreja está entendendo que tem luta, tem dificuldade, que é só você e Deus. Ele sabia o que ele precisava. Eu sei o que eu preciso. Você sabe o que você precisa. Então chega de se alegrar com esmolas. Você tem que clamar ao Senhor. Chega de ficar pelo caminho, sozinho, lamentando. Não, clame a esse Deus. Não, mas estou desanimado. Não quero mais. Não quero mais nada. Mas por causa de quê? Ah, não quero mais orar, não quero. Irmãos, você já tem a palavra. Você já recebeu do céu essa palavra. A Bíblia fala quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. Irmão, Jesus era um nome comum à época. Tinha vários Jesus à época. Só que ele ouviu falar que era o Jesus de Nazaré. Esse sim é diferente. Jesus, o Nazareno, não, esse que está passando ou é qualquer outro Jesus? Não, é o Jesus, o Nazareno. Opa, então peraí. Se ele vai passar aqui, eu vou gritar. Jesus está aqui nessa noite. Qual é a sua necessidade? Não, mas eu vou esperar que orem por mim. Eu vou esperar que alguém me ajude. Eu vou esperar que alguém do manto dê cambalhota e fale o que eu preciso. Não, você sabe o que você precisa, você sabe a sua necessidade, você tem Deus contigo. Comece a clamar nessa noite em nome de Jesus. Está esperando o quê? Se você já recebeu a palavra. Ele ouviu de Jesus de Nazaré. Opa, Jesus vai passar aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu estou precisando do Senhor. E aí esse cego, ele busca o Senhor em condições desanimadoras, meu irmão. Ninguém dava bola para ele, passava direto, era cego, joga a moeda e vai, e continua o seu caminho. Você consegue imaginar esse cenário, irmãos? E aí o versículo 48, como se não bastasse toda a situação dele próprio, como a Ellen contou o testemunho aqui, ó, ela chegou no momento de vida que, caramba, eu quero acabar com tudo. Olha a situação desse homem aqui. Como se não bastasse a situação dele próprio, ainda vem a multidão no versículo 48 e manda ele calar a boca. Aí vem você para a igreja buscar o seu milagre e tal, e ainda vem um irmão enviado de Satanás e manda você calar a boca. Vem você cheio de propósito aqui, e vem uma palavra contada e te dá um tapa sem mão. Te derruba. E aí o versículo 48, está aqui, ó, advertiam severamente para que se calasse. Irmãos, a multidão não chegou e falou, fica quietinho. Não foi assim, irmãos. Advertiam severamente. No grego, ordenavam aqui no texto grego, falava que repetidas vezes mandavam ele calar a boca. Não foi uma vez, não foi duas, e ele está clamando, fica quieto, fica quieto, fica quieto.
E aí uma palavra contrária, você joga tudo pro alto, não quero mais. Acabou. E o detalhe, André, o próprio Jesus, de início, não deu bola para ele. Que isso, Renato? Aí não. Sim. O próprio Jesus, por um tempo, não lhe deu atenção. Versículo 49. Foi então que Jesus parou e pediu para chamá-lo. Volta para o 48, por favor. Até então ele estava gritando, e a multidão mandando ele calar a boca. E estava clamando, e a multidão, para com isso, rapaz, fica quieto, não incomoda o mestre. E ele está gritando. Ou seja, nesse momento que ele está gritando, Jesus está caminhando também. Ou seja, Jesus não parou no primeiro momento que ele clamou. Clamou, Jesus parou. Não foi assim. O próprio Deus, o próprio Jesus, por um tempo não deu atenção. E aí a gente viu, os evangelhos mostram isso. Em algumas outras oportunidades, a Bíblia fala que Jesus imediatamente socorreu. Vou dar um exemplo. O discípulo afundando nas águas. A Bíblia fala que imediatamente o Senhor estendeu a mão. Imediatamente. Ele poderia deixar morrer afogado e ressuscitar. Ele poderia deixar as águas chegar ao pescoço. Não, mas a Bíblia fala que imediatamente ele socorreu. Nessa ocasião aqui, não foi imediatamente. E aí, não sei o que você clama, mas eu não sei também se vai ser imediato a resposta do Senhor. Não sei quanto tempo vai demorar essa resposta do Senhor. Mas o meu papel, o seu papel é continuar buscando aquele que pode mudar a situação. Não sei quanto tempo vai demorar, irmãos. E se a vontade soberana dele não quiser fazer? O meu papel é continuar clamando a esse Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o ponto 1, ele buscou o Senhor em condições desanimadoras. Ninguém estimulou sua busca. Muitos se opuseram aos seus esforços. O próprio Jesus não lhe deu atenção no início. E aí vamos seguir. Versículo 49. Ele continuou clamando. Não foi a primeira, não foi a segunda vez, ele continuou clamando. Aí Jesus parou. Foi então que Jesus parou. E pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, levanta-te, ele te chama. E olha o resultado da busca, irmãos. Recebeu ânimo. O próprio Jesus chamando o homem. Aleluia. O cego pelo caminho sou eu e você, tá, irmãos? O cego pelo caminho, sozinho, completamente incapaz de chegar até esse Deus, somos nós. E aí a Bíblia fala que o Senhor, o próprio Jesus, o chama. Aleluia. E esse verbo tarseó, de ânimo, se anime, animar, ânimo, significa, olha, coragem. É um fortalecimento interior que é produzido pelo Espírito. Olha isso, o significado desse verbo no grego. Um fortalecimento interior que é produzido pelo Espírito. E aí, no meio de um cenário completamente desanimador, um cenário de um homem que era à margem da sociedade, solidão, sozinho, sem identidade, sem história, esse homem recebe ânimo do Senhor. Recebe uma injeção lá no seu interior, um fortalecimento que é produzido pelo Espírito. O que faz com que a situação mude completamente, porque até então a multidão mandava ele calar a boca. Mas a mesma multidão que te impedia de chegar até Jesus, é a multidão que agora vai levá-lo até Jesus. Olha isso.
aí um monte de gente tentando te atrapalhar. Irmãos, são essas pessoas que Deus vai usar para você chegar até Ele. Olha, ânimo, se anime, rapaz. O próprio Jesus está te chamando. Olha a mudança de situação. Mas ele não desistiu de clamar. Ele recebeu o ânimo do Senhor. E a própria multidão agora está ajudando. Foi então, Jesus parou, pediu chamaio, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama, versículo 50. Jogando sua capa para um lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão, passou a seguir Jesus pelo caminho. O que fazer então com o ânimo que eu recebo do Senhor? Ah, mas estou desanimado, não quero mais nada. Vou jogar tudo para o alto, não tenho mais força para clamar. Estou sozinho, a igreja me abandonou, ninguém vai me visitar, ninguém mandou uma mensagem. Estou sozinho, não vou clamar mais. Nem Jesus está me respondendo, estou clamando, parece que nada acontece. Que luta, que prova, eu clamo e nada acontece. A multidão que era para ajudar está atrapalhando, ninguém me leva para nada. Olha isso, irmãos. E aí vai e o Senhor injeta ânimo. O Senhor vai e manda uma palavra de ânimo nessa noite. O que você vai fazer com o ânimo recebido do Senhor? O tema da mensagem é esse: o Deus que nos dá ânimo. Ele é um Deus que nos dá ânimo, irmãos. É Ele quem anima, é Ele quem fortalece, é Ele quem dá força. Só Ele. Foi por causa dele que eu ainda... Né? A gente acabou de cantar. É Ele, por causa de Jesus. E aí o que você vai fazer com o ânimo que você recebe? O que você faz? Aí eu separei 3 coisas. Primeira coisa, abandone a postura de mendigo. Que isso, Renato? O que você faz com o ânimo que você recebe do Senhor? Abandone essa postura de mendigo, chega. Chega. Ele já ouviu falar que Jesus era o Jesus de Nazaré. Ou seja, ele ouviu vários milagres que Jesus tinha feito. Quem já ouviu o milagre de Jesus aqui nessa noite? Nós já ouvimos, irmãos. Nós sabemos do que esse Deus é capaz. Jesus chama. Quem foi chamado pelo Senhor? Eu fui chamado pelo Senhor. Jesus chama, Jesus nos chamou. Esse chamado, esse ânimo que Ele dá, é uma injeção de ânimo, um fortalecimento interior. Nós já fomos fortalecidos no Senhor. Você já tem isso tudo, tem a palavra, tem o Espírito Santo contigo e continua pedindo esmola? Volta para o 50, por gentileza, Renata. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Primeiro ponto, abandonar nossa postura de mendigo. Cenário contrário, sim. Cada dia é uma pedrada nova. Cada dia é uma notícia, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia é uma situação difícil. Cenário contrário? Sim. Pessoas de repente atrapalhando, tentando impedir? Sim. Mas o Mestre me chamou. Eu fui chamado pelo Senhor. Eu recebo ânimo nessa noite. E eu me levanto nessa noite, em nome de Jesus. Eu jogo a capa fora, essa capa que me identifica de repente como cego, como mendigo, eu jogo ela fora. Isso não me pertence mais porque eu fui chamado pelo Senhor. Me levanto, se levante nessa noite em nome de Jesus.
ficar prostrado, 4 pneus arriados, você já tem a palavra de Deus que te fortalece. Desanimado, cabisbaixo, querendo parar, não, sirva ao Senhor com alegria. Receba ânimo nessa noite. Busque ao Senhor, em nome de Jesus. Mas isso, mas aquilo nada, o Senhor te chamou. Tome postura nessa noite em nome de Jesus. Você já ouviu falar o que Ele é capaz de fazer? Abandone a postura de mendigo. Existe uma Jericó rica te esperando e você pedindo esmola à beira do caminho. Precisando de repente que o líder vai fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Ponto 1. Vamos abandonar nossa postura de mendigo. Porque fomos chamados pelo Senhor. Ponto 2. Vamos jogar fora aquilo que nos caracteriza como mendigo. Primeiro eu tenho que abandonar essa postura. Não. Chega de esmola. Eu fui chamado, eu mereço mais porque eu sou filho de Deus, fui chamado. Eu sei que tem um rio de água viva para fluir do meu interior. E eu não estou falando de bens materiais, de prosperidade, não. Existe um rio que flui do trono de Deus, um rio que vem para o meu interior, rio de águas vivas. Eu estou falando de um ânimo que a terra não entende. Eu estou falando de uma paz que excede todo o entendimento. Eu estou falando daquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Não estou falando de carro novo, de casa nova, de viagem. Isso tudo pode acontecer também, irmãos. Mas o chamado aqui é um fortalecimento interior. Para você sair daqui nessa noite fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus. Abandonando a nossa postura de mendigo. Jogando fora aquilo que me caracteriza como mendigo. Irmãos, sejamos sinceros conosco mesmo. Pior doente é aquele que não sabe, não quer, se curar. Conversava com um amigo meu essa semana, e ele contava algumas coisas do pai dele e tal. Aí ele soltou uma frase assim, mas ele é mais difícil, porque ele não quer ir no médico, ele não quer, não quer se recuperar, não quer se tratar. Aí eu falei isso com ele, eu falei, poxa, mas o pior doente então é aquele realmente que não quer a cura, né? Como é que o médico vai tratar um doente que não quer ser curado? E aí o ponto 2 que eu estou colocando aqui, jogar fora aquilo que nos caracteriza como mendigo, é para ser sincero conosco mesmo, identificar aquilo que nos faz ficar prostrados à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. O que faz você ficar caído, irmãos? Se você já tem a palavra dos altos céus. O que te impede, o que me impede de levantar a cabeça, dar um salto como esse cego deu? A Bíblia fala que de um só salto, ele deu um salto, ele recebe ânimo, força, e ele pula, fica de pé. Por que você está caído ainda, irmãos? Ano do crescimento na DVC e você está mendigando, lamentando, fica de pé em nome de Jesus. Joga fora aquilo que te caracteriza, que me caracteriza como mendigo. O que te impede de levantar, irmãos? O que te impede de dar um pulo, largar essa situação que te caracteriza como mendigo e caminhar, irmãos? O que te impede, o que me impede de seguir a Jesus? O que te impede de viver o melhor dessa vida porque o Senhor é contigo? O que te impede, o que te caracteriza como mendigo? Saia dessa situação hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esse chamado não é um chamado de homem, não, é o próprio Jesus que chama. Não é um chamado da multidão, não. Vamos junto, não é um chamado da multidão. O próprio Jesus chamou o cara. Irmãos, esse chamado tem muito poder, tem muita força. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por isso, Pai. Primeiro ponto, então, o que fazer com esse ânimo recebido? Abandonar nossa postura de mendigo.
Segundo ponto, o que fazer com esse ânimo recebido do Senhor? Joga fora aquilo que nos caracteriza como mendigo. Terceiro ponto, caminhando para o final. O que fazer com o ânimo recebido? O que o mendigo fez? Ele foi até Jesus. É ir até Jesus. Já abandonou a postura de mendigo. Já jogou fora aquilo que caracterizava ele como mendigo. Ele foi até Jesus. O que eu e você temos que fazer quando recebemos um ânimo do Senhor? É ir até Jesus. Parece simples, parece óbvio, parece fácil, mas é muito difícil. No momento de um cenário adverso, no momento de frustração, no momento de falta de força, é muito difícil. E eu diria, para o homem por si só, é impossível o homem sozinho ir até Jesus. Se não for esse chamado, se não for esse Espírito Santo que injeta força, a gente não consegue ir até Jesus. Mas nós estamos analisando um cenário que já aconteceu o chamado, já aconteceu essa injeção de ânimo nesse homem, e aí o resultado é esse, irmãos, a gente corre para Jesus, a gente vai para Ele. Então, o que eu tenho que fazer com o ânimo que eu recebo? É ir para Ele. É o versículo 51. Indagou Jesus: que queres que eu te faça? Que pergunta, irmãos. Você quer dinheiro? O que você quer de mim? Você está clamando aí, está gritando. Você quer o quê? O que eu posso te ajudar aí? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Essa palavra que ele falou aqui para Jesus, Rabone, irmãos, a gente lê nos evangelhos muito de rabi, de mestre, significa mestre. Rabone também significa mestre. Mas essa expressão aqui, Rabone, foi a mesma expressão que Maria Madalena usou lá na ressurreição. Quando Maria Madalena encontra Jesus, ela fala Rabone, mestre. Rabone significa, parece que ele está um patamar acima do rabi. Significa que é uma expressão que ele é um termo mais alto respeito do que o rabi. Ou seja, parece que o cego enxergou mais do que a própria multidão, irmãos. O cego viu que estava ali na frente dele um Rabone, não era qualquer um, era aquele que poderia mudar a situação por completo na vida dele. Rabone, que eu volte a enxergar. Ele reconhecia em mais alto escalão que o mestre estava ali na frente dele, irmãos. Um termo de alto respeito, mais forte que rabi. Ele entendeu que só Jesus podia mudar a situação dele. E qual é o meu papel? Qual é o seu papel? O meu papel, o seu papel é clamar. É gritar. Você sabe da sua necessidade, eu sei. Ih, fulano está gritando. Deixa eu gritar, porque eu sei do que eu preciso. Deixa eu vir dobrar o meu joelho na consagração, porque eu sei o que eu preciso. Deixa eu vir cultuar, deixa eu erguer as minhas mãos, deixa eu clamar, deixa eu cantar, porque eu sei o que eu preciso, e esse mestre, esse Rabone, pode mudar a minha situação. Só ele pode mudar. E o cego enxergou isso antes de ver, irmã Madalena. O cego enxergou isso antes de ver, irmã Madalena. O cego enxergou mais que todo mundo, igreja. E aí o próprio Jesus fala, olha, vai em frente, a tua fé já te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E aí, igreja ADVC, em nome de Jesus, sejamos encorajados nessa noite, sabe? Recebamos ânimo do Senhor nessa noite.
Em nome de Jesus, sabe? Um ânimo, uma força para você se colocar de pé de novo, sabe? Um ânimo para você caminhar, para seguir esse Jesus. Sabe? Um cenário completamente adverso com esse cego aqui, irmãos. Mas ele viu no mestre a possibilidade de mudar a vida dele por completo, irmãos. E aí, não, Renato, mas eu tô cansado mesmo, sabe? Tá difícil mesmo. Reconheço que tá difícil para mim. Você está falando aí que eu não posso lamentar, murmurar, mas eu lamento, eu murmuro que está difícil. E aí eu quero ler Jeremias 31, versículo 25. Jeremias 31, versículo 25. Olha a profecia, irmãos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido. Animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido. Animarei o exausto, darei forças ao enfraquecido. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, o próprio Jesus falou isso, irmãos. O próprio Rabone, o próprio mestre, ele falou, olha, está cansado? Está sobrecarregado? O que ele falou, igreja? Vinde a mim, vós, que estáis cansados, sobrecarregados, sabe? Cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Aleluia. E eu vos darei descanso. Irmãos, eu gosto muito de viajar. Viajar é bom, né? Só que existe cansaço que eu possa estar no, sabe, eu poderia estar no melhor lugar da viagem. Pensa aí contigo aí, qual o melhor lugar que você poderia estar? Não, qual o seu sonho? Não, eu gostaria de realizar um sonho e viajar para tal lugar. Não, eu tenho um sonho de atravessar a ponte Rio-Niterói. Não sei, sonho é seu, você tem que sonhar. Ninguém pode parametrizar o seu sonho. O sonho é seu. Eu tenho vontade de atravessar a ponte Rio-Niterói. Não, eu tenho vontade de ir para o Japão, para a China. Eu tenho vontade de ir para o outro lado do mundo. Irmãos, mas se você não estiver bem consigo mesmo, você pode estar no melhor lugar do mundo. Essa viagem não vai ser boa. Você pode mudar de igreja, pode rodar todos os ministérios de São Gonçalo, que é a cidade com maior concentração de igreja por quilômetro quadrado. Você pode rodar tudo. Se você não estiver bom consigo mesmo, bem, não vai fazer diferença nenhuma. Porque existe cansaço que só Cristo pode restaurar a sua força. Existe desânimo que só Deus pode tirar. Só Deus pode levantar o abatido, conforme a profecia que a gente viu em Jeremias. Só Ele pode, só Ele pode. Coração pesaroso, cheio de problemas do dia a dia, alma abatida até a alma. Aí reflete na saúde, o corpo também fica para baixo. Aí vira uma bola de neve, irmãos. Parece que tudo contribui, não para o bem, mas para o mal daquele que ama a Deus. Amarrado em nome de Jesus. Mas esse Rabone está aqui nessa noite. Esse mestre está aqui através dessa palavra, falando para mim e para você que existe ânimo nele, existe força nele. Existe vida, existe uma nova vida, um novo ânimo nele. O Deus que nos dá ânimo está aqui nessa noite.
irmãos, o mendigo, ele pulou, ele saltou, ele levantou, ele foi até Jesus. Você precisa também levantar, saltar e ir até Jesus. Existem coisas que só Ele pode fazer, sim. Mas tem coisa que você pode fazer. E uma delas é clamar, é orar, sabe? É não desistir, é continuar buscando. No tempo e fora de tempo, orar e sem cessar. E o Deus que nos dá ânimo renova a minha e a sua força nessa noite. Em nome de Jesus. 5 minutos para a gente encerrar. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Vamos orar ao Senhor. Não sei como é que você entrou neste lugar, mas eu queria te chamar à frente aqui. Renato, olha, eu quero orar também. Quero receber esse ânimo, eu quero receber essa força. Sai do seu lugar, vem aqui nessa noite. Renato, olha, eu não conheço Jesus, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Vem aqui nessa noite. Renato, eu estava afastado, eu quero me reconciliar porque eu entendi isso, o Senhor me chamou, eu estou jogando fora o meu chamado, eu sei que eu sou chamado por Ele e eu não posso mais sair desse lugar sem receber isso. Saia do seu lugar, vem aqui nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vou orar. Sai do seu lugar, vem aqui nessa noite. Aleluia, Pai. Nós vamos cantar. Vai orando ao Senhor. Senhor, eu estou aqui em Tua presença, Pai. Eu entendi, essa palavra foi para mim. Eu preciso das Suas forças em mim, Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, renova as minhas forças. Senhor, em nome de Jesus, contempla essas vidas aqui na frente, Pai. Tu és o Deus, ó Pai, que faz milagre. Então realiza o milagre nessa noite, Deus. Renova a força, renova a fé nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam do Senhor nessa noite, irmãos. Receba a força do Senhor nessa noite. Receba a força do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, saiam daqui fortalecidos nessa noite, em nome de Jesus. Recebam do Senhor, receba essa palavra, receba ânimo dos altos céus nessa noite. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Nós temos a Cristo, aleluia. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só Jesus, Eu tenho o Senhor. Só Ele pode te dar isso, aleluia. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Você pode buscar lá fora, irmãos, mas só o Mestre, só Rabone pode te dar o que você precisa. Vou falar o Aleluia. que todos já conseguiam ver, mas eu não parei pra perceber que eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim tua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou
perceber.